Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com você sobre um livro maravilhoso. Esse livro, O Segredo do Contentamento. Esse livro é bem fininho, como você pode ver. Ele tem apenas 182 páginas e a capa dele é bem sugestiva sobre o assunto que ele fala. Bom, esse livro é do autor William B. Barclay. É um livro de 2014 e esse autor ele descreve alguns pontos sobre o contentamento. B. Barclay é escritor, pastor e professor. E ele tem 6 filhos. Ele conta a experiência de escrever esse livro numa casa super agitada. E ele agradece aos filhos dele por terem, apesar da agitação e da correria que eles vivem, ele ter conseguido escrever essa obra maravilhosa. Começa falando sobre a origem do descontentamento. Ele fala que o descontentamento surgiu no Éden, quando Eva provou daquele fruto e ela foi enganada a respeito daquele fruto. Quando ela provou do fruto, ela não obteve o resultado que ela esperava. A partir daquele momento, o descontentamento com a provisão de Deus passou a ser a inclinação natural do homem. E foi aí que se originou o descontentamento. Ele conta também sobre a experiência pessoal, ele conta um testemunho de vida dele, de um momento que ele esteve muito descontente por uma circunstância que aconteceu na vida dele. Ele tinha 2 ofertas de emprego, ele estava pretendendo sair do emprego onde ele trabalhava. E uma das opções ele queria muito e a outra não. E acabou que ele conseguiu apenas a outra, que não era a que ele queria. Enfim, ele teve que mudar de cidade, ele teve que mudar toda a sua vida e ele não queria isso. Mas lá se foi para esse novo local de trabalho. E ele ficou muito descontente com essa situação. O cotidiano dele não era agradável a ele. Ele não conseguia ser frutífero ali onde ele estava. Ele começou a murmurar, ele começou, a ficar inquieto. E é realmente isso que acontece quando a gente está descontente, não é? E ele disse que essa experiência que foi negativa acabou levando ele a pesquisar a fundo o contentamento. Ele começou a estudar sobre esse assunto, ele começou a mergulhar e através disso, dessa experiência, ele conseguiu sair dela mais forte, ele conseguiu sair dela contente. Ele começou a aprender mais sobre o que é ser contente. E aí ele resumiu isso na sua obra. Traz no livro a percepção de outros autores que já falaram sobre esse assunto. E no final de cada capítulo, ele traz uma sugestão, uns assuntos para discussão e alguns exercícios que você pode estar fazendo ao final de cada capítulo, para poder estar absorvendo mais esse conhecimento. Porque ele fala que o contentamento é algo que deve ser aprendido, não é algo natural pra gente, não é algo fácil pra gente. Então ele fala que precisa ser aprendido. Esses exercícios te ajudam a realmente refletir sobre esse assunto e colocar o contentamento no seu cotidiano. Fala sobre Paulo, ele fala sobre a carta aos Filipenses, né? Existem versículos onde Paulo fala sobre contentamento, fala sobre as aflições, sobre como ele aprendeu a viver de diversas maneiras e ter contentamento, né? E ele fala que o contentamento a gente vai adquirindo à medida que Deus vai concedendo ele pra gente, através de coisas que a gente vive. Também das aflições, que normalmente quando a gente passa por uma aflição, a gente não passa por uma apenas, parece que vem vindo uma atrás da outra. E ele fala justamente sobre isso, que nós temos que estar contentes independente das circunstâncias. O contentamento deve ser algo presente em nossas vidas, independente das circunstâncias. E aí ele traz uma história que eu achei super interessante sobre um fazendeiro. Essa história é de Lev Tolstói, que ele conta em um dos seus livros. E a história é a seguinte: existia um fazendeiro que recebeu uma oferta muito boa, onde ele poderia adquirir o maior pedaço de terra que ele pudesse e por um valor muito pequeno, que ele ia pagar muito pouco por isso.
Mas para obter essa terra, o que ele tinha que fazer? Caminhar até o anoitecer, no máximo. E por onde ele caminhasse seria dele, desde que ao anoitecer ele estivesse no ponto de partida dele, ele tivesse voltado para o ponto de partida dele. E o que ocorreu, que chegou meio-dia, ele já estava muito cansado, mas ele estava com muita ânsia por aquela terra toda, e ele continuou andando. Só que foi ficando mais assim de tardezinha, e ele começou a perceber até onde a ganância tinha o levado. E aí ele começou a ficar desesperado, porque ele tinha que voltar, ele não sabia se daria tempo dele voltar para possuir toda aquela terra que ele tinha caminhado. E aí ele voltou correndo, desesperado, conseguiu pisar na linha de chegada bem na hora. Só que ele correu tanto que ele começou a passar mal, caiu, começou a sangrar pela boca e morreu. Daí foram enterrá-lo e viram que ele precisava apenas de 7 palmos de terra, o que responde o título do livro, que fala: quanto de terra um homem precisa? Então, nessa história ele fala sobre a ganância, né? Muitas vezes nós cobiçamos coisas, nós somos gananciosos e isso nos leva ao descontentamento, nos leva a perder o foco. E ele traz nesse livro uma coisa muito importante. Ele fala que Deus é soberano e que o contentamento vem quando nós entendemos que a vontade de Deus é soberana e que o nosso lugar não é nessa terra. Então, apesar das aflições, apesar das circunstâncias, nós temos um lar e nosso lar não é aqui. E o contentamento só vem quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e nos concentramos em nos deleitar e descansar na vontade de Deus. 3 pontos importantes de autoexame diante das aflições. Ele fala para examinarmos se aquela circunstância que estamos vivendo é advinda de algum pecado, alguma prática pecaminosa que está nos levando àquela aflição. Mas ele fala também para tomar cuidado, porque tem coisas, obviamente, que não são frutos de nada disso. São realmente situações que nós precisamos viver. Ele conta a história de Jó, que nós conhecemos, de um homem que passou por diversas provações, que Deus permitiu aquilo na vida dele. Outro ponto que ele fala, identificação do descontentamento. Nós temos que identificar se estamos sendo descontentes em alguma aflição. Nós temos que identificar, e ele fala disso como um pecado. Você está descontente constantemente com a vida que você tem. Outro ponto, ele fala que nós devemos enxergar todas as circunstâncias com uma perspectiva espiritual, com a perspectiva de Deus sobre aquela situação. Muitas vezes nós concentramos tanto nas nossas dificuldades que nós esquecemos de pensar naquela circunstância como algo que realmente Deus está permitindo. E esse livro me enriqueceu muito, porque eu li ele num momento de muita aflição para mim, e ele me trouxe e me levou a refletir sobre aquilo que eu estava vivendo, me levou a refletir sobre meus medos, me levou a refletir sobre pecados, sobre coisas que eu precisava mudar para que eu fosse mais contente. E eu estou ainda nessa caminhada, né? Ainda não somos perfeitos, ainda não fomos transformados. Inclusive, ele fala isso no livro, quando realmente chegarmos no nosso lar, que teremos corpos transformados, seremos transformados e nada mais nos afligirá. Nós seremos completamente plenos. Ele fala disso porque ele diz que nessa terra nunca estaremos 100% satisfeitos, mas nós podemos ser contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado, com a provisão dele em nossas vidas, independente das circunstâncias. É muito difícil viver o contentamento. É muito difícil aprender o
contentamento. Mas depois que você aprende o contentamento, você pode passar por diversas situações de forma mais leve, sabendo que o Senhor está com você. Ele estará te guiando, Ele estará segurando na sua mão, Ele estará ali com você e que tudo vai passar. Tudo nessa terra vai passar. E um dia nós estaremos com Ele, felizes, plenos. Esse mundo não é o nosso lar. Eu desejo a você muito contentamento. Eu desejo que você descubra o segredo do contentamento. Se você quiser fazer a leitura desse livro, é um livro bem fácil de ler e que tem lições muito valiosas. Eu aprendi muito com ele. Seja contente.